Além disso, Nader, foi identificado na manhã desta quinta-feira o jovem que foi baleado e morto no sofá de uma casa, da residência, aliás, da avó dele, em Mariluz, no fim da noite desta quarta-feira. Yuri Lima, 18 anos de idade, Nader, muito jovem. O crime aconteceu na rua Washington Luiz, com a Rio Grande do Sul. E de acordo com a polícia militar, a vítima estava deitada no sofá da sala de casa quando foi surpreendida pelo atirador que invadiu a residência e atirou a sangue frio, viu, de perto na vítima que morreu, confirmada a morte desse outro jovem. Então, 2 mortes, 2 jovens, um de 19 anos de idade e o outro de 18 anos de idade. Volto contigo, Nader. E o detalhe desse caso que a gente está vendo aí na imagem, e quando eu digo que a gente não deve comemorar, seja a morte que for, eu muitas vezes até brinco, falo aquela coisa, mas logo depois eu sempre volto atrás e digo, aquela coisa de viver, comemorar CPF, a gente tem que respeitar os familiares. Eu não sei o motivo que levou esse jovem à morte, não sei o que ele estava envolvido, qual era a participação dele, a vida pregressa dele. Eu sei que após a morte desse rapaz, através das redes sociais, o pai dele, o pai do Yuri, esse jovem que você vê aí na foto, publicou uma carta onde ele expõe o sentimento imensurável da perda diante da morte do filho. E eu vou ler para você agora o que esse pai diz. Por isso que eu, muitas vezes, deixo claro aqui que por trás da morte, seja de qual for, no confronto com policiais, de um bandido, de uma pessoa envolvida com crime, ou de vítimas inocentes, de pessoas que não têm nada a ver, existe uma família, existe um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha. E essas pessoas, elas não têm nada a ver com o que a pessoa fez ou o que levou à morte dela. As pessoas sofrem com a perda de um parente, um ente querido. E a mensagem desse pai, para quem é pai principalmente, para você que é pai, que já perdeu um filho, você vai se identificar. O pai dele escreveu o seguinte: hoje escrevo com lágrimas nos olhos para deixar aqui algumas palavras pelo filho maravilhoso que tive. Não consigo falar dele sem chorar, pois dói. Dói muito saber que ele não está mais aqui. Ele era o melhor filho que eu poderia pedir a Deus. Um menino amigável, responsável e que estava sempre com um sorriso no rosto. Ainda não consegui dizer adeus, isso ele escreveu ontem à noite. E a saudade assola o meu coração nesta triste noite que parece não ter fim. Perder um filho é a pior tragédia que pode acontecer. A única coisa que me acalma é pensar que, pelo menos, ele está em paz. Amo você, meu filho, por toda a eternidade. Essa é a mensagem do pai desse rapaz. Por isso que muitas vezes um bandido, num confronto com a polícia, num assalto, num roubo, e eu não estou dizendo especificamente desse caso, eu apenas peguei esse caso como exemplo, que a morte dele ainda não foi solucionada. Os criminosos invadiram uma casa, como disse o Igor, mataram esse jovem que estava deitado, o pai não morava na casa, ele morava com a avó. A gente não sabe os motivos que levaram ao assassinato, à execução, na verdade, e nem quem eram os atiradores, a polícia está investigando. Mas por trás existe uma família, um pai que hoje chora a perda de um filho, de alguém que ele amava, que ele tinha um carinho e que não queria enterrar o filho, nenhum pai quer. Por isso, muitas vezes, muita gente, bandido bom é bandido bom, babá, aquela história toda. Gente, mas por trás tem uma família que devemos respeitar. Acho que esse é o principal de tudo.